Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos trazer mais um tema para você da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Estamos iniciando então mais um estudo dessa série. Reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, o irmão Paulo nos adverte. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Não estamos aqui para criticar a sua igreja, muito menos a sua fé. Nós apenas buscamos mostrar o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, como nosso Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contraria assim as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Como você reagiria? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras, você se sente confortável em permanecer assim? Tem pessoas que ouvem a verdade, mas não decidem ir ao lado da verdade. Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Esperamos que você tenha, de fato, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ouvir o texto inicial, nova tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos ao resumo do programa número 13. No programa passado, trouxemos o tema: a origem, natureza e destino do homem na morte. Nesse estudo, trouxemos o conceito bíblico de alma, ficando claro que o homem vivo é uma alma. Deixamos claro que somente Deus possui a imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 16. Deixamos muito claro que os mortos não têm consciência. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Ficou claro que todos, independente da fé, segundo as Escrituras, estão na sepultura. João capítulo 5, verso 28 e 29. Provamos por meio de muitos textos que o destino de todos os mortos, independente da fé, é o mesmo. Deixamos claro que podemos alcançar a imortalidade pelo Evangelho. 1 Timóteo 1,
10. Apresentamos o artigo de Anne Barcelos Mazioli e Pablo Gatti, o qual afirma: a corrente platônica legitimou a maioria das observações filosóficas e médicas que se indagavam sobre a alma. As ideias de Platão foram as responsáveis por guiar boa parte dos posicionamentos gregos, aos quais nos referimos nesse estudo. Foi com Gregório de Nissa, de 335 a 394 d.C., e com Agostinho de Hipona, 345 a 430 d.C., que a temática da alma foi discutida nos escritos patrísticos. Para o bispo de Hipona, influenciado pelos ideais platônicos, a alma é uma substância racional criada por Deus para reger o corpo. Trouxemos o testemunho da biologia, o qual é harmonioso com o conceito bíblico de alma, ficando claro que sem a respiração não há consciência, como bem afirmou o salmista. Naquele mesmo dia, perecem seus pensamentos. Salmos 146, verso 4. Finalizamos com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, ficando claro que na ressurreição está a esperança do crente. Se você não ouviu esse estudo, solicite o áudio. Hoje traremos o tema Imortalismo x Aniquilacionismo. Vamos à leitura de Provérbios 30, versos 5 e 6, na nova versão internacional. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Palavras fortes, né? Amém. Bastante forte. E ninguém quer ser mentiroso. O irmão Paulo, ele diz, se é para ser mentiroso, que seja os homens. Seja todo homem, ele fala mentiroso e Deus verdadeiro. Não Deus mentiroso e o homem verdadeiro. Então, quando a palavra do nosso Deus, por boca do irmão Paulo, diz que só Deus possui a imortalidade, está escrito assim. Só ele possui imortalidade. Aí vem as pessoas dizendo que não, que os homens também são imortais. Aí pergunta, quem é que é verdadeiro? Deus ou os homens? Quem é que está sendo verdadeiro aí? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Deus é um escudo para quem nele se refugia. Lembra que quando Satanás atacou Jesus se defendeu dos ataques de Satanás por meio da palavra? Se Jesus não tivesse usado a palavra, ele teria sido enganado por Satanás. Lembra? A palavra do nosso Deus, ela é para nós uma segurança. E o conselho que nós temos é nada acrescente às palavras de Deus. Não vamos acrescentar não. Do contrário, ele vai te repreender e você vai se revelar como um mentiroso. O nosso Senhor Jesus diz, lá em João 8,44, vocês têm por pai o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Satanás, o pai da mentira. Vamos ao significado de aniquilacionismo. Você pode estar perguntando, o que é o aniquilacionismo? Olha, o aniquilacionismo é a crença de que a alma dos ímpios e incrédulos morre no momento da morte do corpo. É isso mesmo. Aniquilou-se, deixou de existir. É isso. E aí muitas pessoas, o cooperador Giliardi, acham que quando a gente crê nesses conceitos, a gente está negando o conceito de vida eterna. Não. Nós estamos negando, sim, o conceito de vida eterna da forma como os imortalistas creem. Porque os imortalistas creem que o homem não morre, não é isso? Isso. O homem só muda de um lugar para o outro. E aí as pessoas dizem, se você não crer na imortalidade da alma, que essa alma está viva, você não pode crer no céu e no inferno. Nós cremos em céu, sim, nós cremos em inferno, mas não como destino das pessoas. Não é isso.
como as pessoas colocam, eu morro, vou para os céus. Quem morre não sendo obediente a Deus ou não sendo obediente à palavra, vai para o inferno. O que o aniquilacionismo traz? A crença de que quando o homem morre, morre mesmo, morre mesmo. É isso, morre mesmo. O que é imortalismo? O que eles trazem, cooperador Giliardi? Sistema que tem por princípio básico a imortalidade do indivíduo, livre da metafísica espiritualista, que ele sobrevive depois da morte do corpo com algo imaterial, né? Isso nós tiramos do dicionário. O aniquilacionismo traz uma crença, o imortalismo traz uma outra crença, e eles são contraditórios. Um afirma que o homem continua vivendo após a morte, o outro afirma que o homem morre mesmo. Imortalismo. Eles não creem que o homem morre. Esse não crer que o homem morre, cooperador Giliardi, leva-nos ao raciocínio, a voltarmos ao livro de Gênesis, onde Deus diz, se comer, morre. Verdade. Vem os homens dizendo, não, morre não. Deus diz, volta ao pó. Deus disse para Adão, não volta ao pó. Deus disse, não vamos deixar o homem comer da árvore da vida, porque senão ele vai viver eternamente. Mas aqui diz os teólogos que o homem vive eternamente sim. E agora, quem está certo? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E você? Ouça o que escreveu o irmão Alva G. Rufer em Teologia Sistemática, falando do imortalismo. Ouça o que ele escreveu. Lendas e mitos do mundo pagão estão repletos de acontecimentos que se imaginam acontecer após a morte do homem. Paganismo perverteu a adoração de Deus em idolatria e a verdade de Deus em mitologia. A verdade de que Deus criou o homem com desejo de imortalidade tem sido adulterada pelo paganismo. Deus prometeu imortalidade ao homem, se ele fosse de encontro ao que Deus requer. Havendo dado as costas para a luz, o homem caído mergulhou na escuridão. Habitando no paganismo, o homem continuou no desejo pela imortalidade, mas esqueceu que a promessa de Deus para a imortalidade é condicional. A religião pagã, em acordo, começou a ensinar que todos os homens naturalmente têm imortalidade. Ela insiste que a morte não é morte absoluta, mas a continuação da vida numa nova forma e em um novo lugar. A verdade é essa. Eu não tenho dúvida e nem receio de afirmar. A doutrina da imortalidade da alma, sim, é uma doutrina de demônio. E você fala, mas por que você está falando? Olha, meu amigo, essa é a doutrina que dá voz e vez a Satanás. Quantas vezes Satanás tem manifestado na vida de pessoas dizendo que é um parente morto? Tem aconselhado pessoas. E tem pessoas que acreditam nisso. Milhares de pessoas acreditam. Infelizmente, essa doutrina prevalece. Muitas pessoas não sabem, cooperador Giliardi, por que ela prevalece. E por que a maioria aceita. Vou abrir aqui e falar para você rapidamente por que a maioria aceita. Primeiro, porque foi por força. É isso mesmo, foi por força. Você sabe que em um determinado momento da história, você já ouviu falar na Idade das Trevas, na Era Escura, esses termos, Idade Média, são esses termos. A Igreja Romana detinha o poder político e religioso. E se você tivesse um livro que contrariasse o que a igreja pregava, era possível que você fosse levado ao tribunal da Inquisição. Você sabia disso? As bibliotecas tinham índice, uma relação de livros proibidos. Ter uma Bíblia em casa era proibido. A Bíblia era mantida em línguas que só o clero dominava, o latim. O povo não tinha acesso à educação, o povo não tinha acesso.
E o regime de força era autoritarismo mesmo, um regime de total repreensão àqueles que não concordassem com o pensamento dominante. Foi assim que se estabeleceu muitas doutrinas que os crentes hoje aceitam, abraçam sem questionar. E milhares de pessoas morreram por defender uma doutrina, por defender princípios bíblicos. Você sabe disso? Se não, pesquise aí o que foi a Inquisição. Pesquise e você vai ver. Foi assim. O que vai acontecer? Nós chegamos ao tempo em que a democracia se estabelece, as pessoas têm liberdade para crer e buscar o que quer. E crer no que quer. Chega às universidades, né? Quando as pessoas vão para os espaços acadêmicos. E aí essa fábula, crer numa alma, crer em algo assim, é mais fábula mesmo, são lendas, mitos. As pessoas começam a questionar, sair do senso comum para o senso crítico. E nesse momento desse questionamento do senso comum para o senso comum e senso crítico, as pessoas se perdem. Pode ver que quanto mais as pessoas estudam, mais próximo do ateísmo elas chegam. Por quê? Porque nas escolas não é ensinado o criacionismo, na escola é ensinado o evolucionismo, na escola não é ensinado as coisas como estão nas escrituras. E aí julgam a gente como se nós, cristãos, fôssemos cristãos, como a igreja romana lá no princípio estabeleceu. E era contra toda forma de conhecimento que entrasse ou chocasse com o conhecimento que eles estavam difundindo e pregando. Foi assim que se estabeleceu muitas doutrinas e conceitos falsos no meio da cristandade. E por fim, a igreja dominante, que era a igreja romana, ela sofre alguns golpes na Revolução Francesa, no Iluminismo e outros movimentos que existiram, e saem grupos da própria igreja romana, como na Reforma, Lutero, Calvino e outros antes de Lutero e antes de Calvino. Mas saem com vários conceitos que não se harmonizam com as escrituras. Imagina você ir para uma universidade, estudar lá a biologia, vamos ver biologia, descobrir e saber que o homem vive por causa do fôlego. Isso é claro. Sem fôlego não há vida. E agora o homem vive porque tem uma alma dentro dele. O homem pensa, raciocina porque tem uma alma dentro dele. Isso não é lógico. E as pessoas vão, isso é que a religião prega? Ah, não. Então, aí vão questionar outras coisas. E a cada dia o ateísmo vai dominar e crescer mais e mais. Por quê? Porque a fé que as pessoas estão professando não é uma fé racional. É isso mesmo. Ouça uma pesquisa a respeito do tema que nós fizemos, uma pesquisa. Ouça para você ver que interessante. Nós vamos aprofundando no tema. A pesquisa foi feita em https://www.godquestions.org/português/aniquilacionismo. Aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão extinguidos após a morte. A crença no aniquilacionismo é o resultado da falta de entendimento de um ou mais das seguintes doutrinas. 1. As consequências do pecado. 2. A justiça de Deus. 3. A natureza do inferno. O autor, ele diz que nós que cremos e defendemos o aniquilacionismo, nós fazemos isso por falta de conhecimento. Ele traz 3 pontos. Ele fala que nós não entendemos as consequências do pecado. Eu pergunto ao cooperador Giliardi, quem não entende a consequência do pecado? Somos nós ou eles? Tá bem claro que são eles, infelizmente. O que o irmão Paulo diz que é o salário do pecado? A morte. Não é a morte, irmão Giliardi. Você está enganado? É a morte do corpo, mas da alma não. O apóstolo Paulo nunca falou nisso. Não seria um momento bastante importante? O irmão Paulo era um homem muito conhecedor. A própria palavra dá a entender isso para nós. Lia muitos livros. Lembra que ele falou, traz os livros. Isso.
Conhecia filósofos. Citou filósofos. Isso. E por que ele não falou dessa alma, cooperador Giliardi? Ele podia dizer, olha, o salário do pecado é a morte do corpo, mas lembra, se vocês ficarem no pecado, vocês vão sofrer no inferno eternamente. Cuidado, hein? E o segundo ponto que o autor desse texto traz, ele fala a justiça de Deus. Cooperador Giliardi, se você fosse um pai e você tivesse um filho, e o seu filho fizesse algo errado, você fosse educar o seu filho, você colocaria o dedo do seu filho 30 segundos no fogo para ele aprender alguma atividade, para ele voltar a se corrigir do erro? Não. Quando ele fala aqui de justiça de Deus, nem o amor de Deus é respeitado por ele. Ah, Deus, para ser justo, então ele tem que lançar o homem lá no inferno, o homem ficar por toda a eternidade queimando lá no fogo do inferno, por uma eternidade, nunca vai morrer, lá vai haver gritos horrendos. Os pregadores pregam isso, mas nós não encontramos nada disso nas Escrituras. E o terceiro ponto que ele fala que nós não entendemos é a natureza do inferno. Quem é que não entende a natureza do inferno? Somos nós ou ele? Eles. Olha os textos que nós vamos trazer para você aqui, ó. O que é o inferno para eles? O inferno para eles, cooperador Giliardi, é um lago de fogo, não é isso? Isso. É um lugar onde o fogo não se apaga. Vamos ler Apocalipse 20, versos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Espera aí. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pastor? Então, continuando, vou aqui compartilhar mais alguns versos que também vão corroborar quanto a isso. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 2:11 também fala da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 26 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Então, queridos ouvintes, entendam uma coisa. Segundo a pesquisa, o autor ali do Ghost Questions, ele diz que aqueles que creem no aniquilacionismo creem assim porque não entenderam a natureza do inferno. Mas ao ler esses versos, nós vemos que não tem como defender a natureza do inferno conforme eles defendem. Como é que eles defendem? Eles defendem que o inferno é um lugar inferior ali, nas partes baixas, né? E que o homem vai queimar lá. Porém, esses versos dizem totalmente o contrário. Que o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Que as pessoas passarão para a segunda morte. Então, a pergunta é o seguinte. Segundo o imortalismo, como entender a segunda morte? Se eles vão passar a eternidade queimando no inferno, sofrendo, e nunca morrem, por que Apocalipse diz que é segunda morte? Será que não é morte? Mas não tem sentido, querido ouvinte. Então, que possamos entender, né, sobre a profundeza da revelação da Escritura, né? Veja bem, querido ouvinte, a pesquisa, olha o que ele diz aqui, ó. O que escreveram quem crê no inferno que nunca se acaba e que as pessoas ficarão lá sofrendo, ele diz o seguinte, ó. Em relação à natureza do inferno, aniquilacionistas não entendem o significado do lago de fogo. Obviamente, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido.
No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. Não é simplesmente o corpo de um humano sendo lançado no lago de fogo. É o corpo, a alma e o espírito de um humano em uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico. Ao que tudo indica, os não salvos são ressuscitados com o corpo preparado para a eternidade da mesma forma que os salvos. Apocalipse 20:13, Atos 24:15. Opa, pastor Lucas. Estes corpos estão preparados para um destino eterno. Então você está vendo, olha o que ele acabou de explicar aqui, que ambos terão uma vida eterna, mas que um vai gozar de uma coisa boa e o outro de um sofrimento eterno, o que não é coerente com as Escrituras. Pastor Lucas? É complicado crer na segunda morte, não é, cooperador Giliardi? Segundo essa visão, sim. Como segunda morte? Como? Não é morte. Complica mais eles ainda, que ele diz assim, que os não salvos vão ressuscitar com o corpo, preparado para a eternidade. Olha que absurdo. Como é a segunda morte? Aqui complica muito o cooperador Giliardi desse raciocínio deles. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse está bem claro. A segunda ressurreição, como em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então está dizendo o seguinte, que aqueles que morreram, que ele diz que vai ressuscitar com corpos preparados para viver eternamente, as Escrituras dizem que esses vão ressuscitar depois do milênio, no final do milênio. Sobre esses, a segunda morte tem poder. Ele está dizendo que não tem. Está escrito em Apocalipse 2, verso 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E quem não vencer, irmão Giliardi? Receberá. Mas não vai receber, vai ficar sofrendo eternamente no inferno. Você não entendeu isso ainda não? Complicado. Aqui é a morte do corpo, aqui é a morte do corpo, aqui é o dano da segunda morte, é a morte do corpo. Mas ele diz que o corpo ali que a pessoa recebe quando ressuscitar é um corpo que não morre mais. É um corpo que vai viver para toda a eternidade lá no inferno. E aí nós insistimos na pergunta, segundo o mortalismo, como entender a segunda morte? Como? Ele diz assim, ó, a pesquisa, em relação à natureza do inferno, ele diz que nós, que defendemos o aniquilacionismo, não entendemos o significado de lago de fogo. Nós entendemos sim, o lago de fogo é a segunda morte. Ele diz assim, obviamente, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido. No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. E ele diz, não é simplesmente o corpo de um humano sendo lançado no lago de fogo, é o corpo, a alma e o espírito de um humano. Uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico, é o que ele fala. E ele diz que é o que tudo indica, os não salvos são ressuscitados com um corpo preparado para a eternidade, mas essa eternidade ele está dizendo que é no inferno, da mesma forma que os salvos. É muito complicado o que ele está querendo trazer. Vamos seguir ainda com mais uma pesquisa, e o ouvinte vai perceber que são textos fora de contextos, como Satanás citou para Jesus, textos fora do seu contexto, que os próprios textos se explicam, mas eles pegam versículos do texto e aplicam fora de contexto. Infelizmente, encontra pretexto. A fonte é a mesma, mas a pesquisa, né, é sobre sono da alma. Então é www.godquestions.org/português/sono da alma. Ele vem dizer, o conceito do sono da alma não é uma doutrina bíblica, diz a pesquisa. Quando a Bíblia diz que uma pessoa está dormindo em relação à morte, Lucas 8:52, 1 Coríntios 15:6, não significa um sono literal,
Dormir é só uma forma de descrever a morte, porque um corpo morto aparenta estar dormindo. A Bíblia nos diz que no momento que morremos, somos levados ao céu ou ao inferno, dependendo de se colocamos nossa fé em Cristo para nossa salvação, diz a pesquisa. Para os cristãos, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5, versos 6 e 8, Filipenses 1, 23. Para os incrédulos, a morte significa punição eterna no inferno. Lucas 16, versos 22 a 23. No momento que morremos, temos que encarar o julgamento de Deus. Hebreus 9, 27, diz a pesquisa. Até a ressurreição, no entanto, há um céu temporário chamado de paraíso. Lucas 23, 43 e 2 Coríntios 12, 4, diz a pesquisa. E um inferno temporário chamado no grego de Hades, Apocalipse 1, 18 e Apocalipse 20, do 13 ao 14. Olha aí, pastor. Um céu temporário e um inferno temporário até a ressurreição. Boa, 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 né? E aí os que estão no céu temporário têm que estar louvando ao Senhor, não tem? Mais ou menos isso. Está escrito nos Salmos que os mortos não louvam ao Senhor. Ah, mas é o corpo de quem morreu, cooperador de largar. É que está escrito lá assim, ó. Os corpos dos que morrem não louvam ao Senhor, as suas almas sim. Não é assim que está escrito lá? Deveria, né? Segundo essa visão. Deveria estar escrito isso, era o que tinha. Por que os irmãos não escreveram, cooperador? Porque não acreditavam assim. Muito bem. Jesus mentiu quando disse que Lázaro estava dormindo. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Jesus não disse, Lázaro, sai do céu, vem para cá, desce. Ele não disse, ele disse, sai para fora. Há um sono da alma. É porque a alma para eles é como se fosse uma fumacinha, algo imaterial. Mas a alma bíblica é um ser humano vivo. Por isso nós cremos no sono, sim. E cremos que a morte é um sono. Ele cita Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. Uma parábola ele cita. Então é verdade, cooperador Giliard, isso aqui? Então, espera aí. Está escrito lá em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que os mortos não têm consciência de nada. Esse morto lá da parábola tinha consciência bastante, não tinha não, cooperador? Bastante, demais. Viu que absurdo, que absurdo? Uma parábola, e a parábola tem que ser entendida naquilo que ela quer explicar e não naquilo que muitas vezes aparenta ser, mas não é. Busque que lá dentro da parábola está dizendo o que é aquilo. Isso. Apocalipse 1,18 fala que Jesus morreu, mas está vivo e tem a chave do inferno e da morte. Ele tem a chave da sepultura, ele pode abrir a sepultura. Apocalipse 20, versos 13, ali 14, vai seguindo, falando que o mar vai devolver os seus mortos. Gente, não tem nada de um inferno mitológico aqui. Eu vou trazer aqui um texto que está em Apocalipse 11, verso 15 ao 18, que vai complicar muito essa ideia do imortalismo. O texto diz, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Nós sabemos que ao toque da sétima trombeta acontece a volta de Jesus. E houve no céu grandes vozes que diziam, as vozes diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. O texto está afirmando categoricamente que na volta de Jesus, os reinos do mundo passarão a ser de Jesus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram, verso 18, atenção, iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, olha, as escrituras falam de um tempo dos mortos, tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Olha, tempo de dar galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Tempo de destruir os que destroem a terra. Ele citou Hebreus 9, 27, o cooperador Giliard, dizendo que
A pessoa, quando morre, vai encarar o julgamento já. Já está encarando o julgamento. Qual é o tempo dos mortos? Na 7ª e última trombeta. Não é assim que morre, né, pastor? Não, o irmão Paulo faz a mesma afirmativa. Quando o irmão Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morreram, dos que dormem. Não seja ignorante não, porque eles estão lá nos céus. Fique tranquilo, eles estão nos céus, gozando de plena alegria lá, no estado de completa alegria. Fique em paz, não chore pelo seu parente não. Foi isso que o operador Giliardi que o irmão Paulo escreveu? Não. Ele falou sobre um tempo específico que eles ressuscitariam. O irmão Paulo segue no mesmo raciocínio que haverá um tempo. Lembra da irmã de Lázaro? Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É isso, ressurreição do último dia. Ela não disse, eu sei que o corpo dele vai ressuscitar. Ela não falou, ela falou, eu sei que ela estava tratando que ele estava morto. Tempo dos mortos, para que sejam julgados. Tempo do galardão não é no momento da morte. O irmão Paulo fala que lutava para chegar à ressurreição. Infelizmente, o imortalismo está muito perto do paganismo e não se aproxima das escrituras. Vamos continuar a pesquisa. Continuando sobre o sono da alma, a pesquisa diz: de certa forma, o corpo de uma pessoa está dormindo enquanto sua alma está no paraíso ou Hades. Desculpa, querido ouvinte, mas eu vou ter que abrir aspas para colocar um comentário meu. Então Jesus chorou porque Lázaro estava no paraíso. Continuando a pesquisa. É verdade. Esse corpo, então, é acordado e transformado em um corpo eterno, que essa pessoa possuirá por toda a eternidade. Me permita. Lembra que ele está falando de corpos de pessoas, tanto que estão no paraíso, segundo a ideia dele, como os que estão no inferno. É ambos. Verdade. Ele está falando que esses corpos serão acordados, transformados em corpos eternos, que essas pessoas possuirá por toda a eternidade, tanto lá no paraíso, que ele denomina em momentos céus, como no Hades, que ele denomina como inferno. Amém, pastor. É uma boa pontuação. Esses corpos eternos são que possuiremos por toda a eternidade, quer estejamos no céu ou no inferno. Olha só, quer estejamos no céu ou no inferno, diz a pesquisa que vão possuir eternidade, um corpo que tem eternidade. Aqueles que estavam no paraíso serão enviados ao novo céu e nova terra. Apocalipse 21:1. Aqueles que estavam no Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Esses serão os dois destinos finais de todas as pessoas, diz aqui a pesquisa sobre sono da alma. Olha que interessante que ele cita Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Lê lá Apocalipse 20, verso 11 ao 15, e você vai perceber que ele está fugindo do que está escrito. Você vai perceber que ele está fugindo do que está escrito. Porque no Apocalipse 20, os versos que ele cita, diz que o lago de fogo é a segunda morte. Diz que o lago de fogo é a segunda morte. E também vai dizer no Apocalipse 20 que desce fogo do céu quando Satanás e aqueles que ressuscitaram vão lutar contra Jesus e o seu povo, vai descer fogo do céu e consumir a todos, devorar, consumir a todos. Ele esquece disso, não é com o operador Giliardi. Infelizmente. Então, meu amigo, minha amiga, citar as escrituras igual Satanás citou para Jesus é muito fácil. Nos próprios textos que as pessoas citam, eles pegam textos do jeito que quer. É fácil fazer uma edição, editar um texto e fazer o texto dizer o que ele quer, o que você quer. Pega uma palavrinha de um lugar lá, põe em outro, outra palavrinha do outro canto, põe em outro, e forma um texto que você quer, e depois diz que o texto é aquilo que o fulano escreveu. Não é. Satanás é mestre para isso, e as pessoas não entendem isso, os crentes. É muito sério o que ele está falando aqui.
que as pessoas vão ter um corpo, porque vão ressuscitar com o corpo, e esse corpo vai estar eternamente queimando no inferno. Imagina, cooperador, a alegria dos salvos em saber que seus parentes estão queimando eternamente no inferno. Complicado demais. Que alegria, hein? Ouça o que Calvino disse a esse respeito. Calvino. Entretanto, inquirir de seu estado intermediário com demasia curiosidade não é lícito nem convém. Muitos se atormentam em demasia, disputando que lugar ocupam as almas nesse estado e se porventura já desfrutam ou não da glória celestial. Com efeito, é estulto, ou seja, é tolo, é temerário indagar de causas desconhecidas mais profundamente do que Deus nos permita saber. A Escritura não avança além de dizer que Cristo está presente com elas, as almas, diz Calvino, e as recebe no paraíso, para que desfrutem de consolação, e que as almas dos réprobos, porém, sofrem tormento segundo o seu merecimento. Que doutor ou mestre agora nos revelará o que Deus ocultou. Calvino, 2006, 3.25.6. Olha só, pastor. Ele diz que é temerário indagar de causas desconhecidas mais profundamente do que o que Deus nos permite saber. Ele fala isso e ele, tanto ele como as pessoas, não receiam, não tem esse medo. Então ele diz que ele mesmo está colocando como se fosse um tolo. Ele é um tolo. Exatamente. Olha o que ele diz, entretanto, inquirir de seu estado intermediário, que é o estado do homem, quando o homem morre, o que acontece ali naquele meio, com demasia, curiosidade, não é lícito. E não é lícito, nem convém, ele fala. E por que eles fazem isso? Ele diz aqui, que o que se sabe é que as Escrituras não avançam além de dizer que Cristo está presente com as almas das pessoas e as recebe no paraíso. Onde está escrito isso, cooperador? Não sei não, pastor, ele foi tolo. Está dizendo que eles desfrutam de consolação. Onde está escrito que desfrutam de consolação? Se tanto o amor, o ódio, quem morreu perece, tudo perece. Não tem sentimento nenhum. Em nenhum lugar. A consolação prometida é na ressurreição. Muito bem, e aí? Como fica, meu amigo? E ele diz aqui que as almas dos réprobos sofrem tormentos segundo o seu merecimento. Ele diz que as Escrituras não avançam além disso. Onde é que está escrito isso? E a pergunta que ele faz serve para ele mesmo. Que o doutor ou mestre agora nos revelará o que Deus ocultou. Os doutores Calvino, os doutores fulano, é eles que estão revelando. Eu espero que os ouvintes estejam conseguindo raciocinar conosco. Vamos trazer aqui vários textos que afirmam uma coisa, porém, os imortalistas leem outra. Que está escrito em Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O texto afirma que o homem é uma alma vivente. É o que está escrito. Amém. O imortalismo lê que jeito esse texto? Os imortalistas? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e então colocou uma alma imortal dentro dele. É assim que eles entendem? Infelizmente. Está escrito uma coisa, mas eles leem outra. Então eles estão se fazendo o quê? Alterando a palavra do Senhor e vão ser tidos por Deus como mentirosos. O que está escrito em Ezequiel 18, verso 4? Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem morre? A alma morrerá, a alma. A alma que pecar, essa morrerá. O imortalista lê como? Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho. A alma que pecar não morrerá.
Quem é verdadeiro e quem é mentiroso aí? Seja Deus verdadeiro. O que está escrito em Daniel 12, verso 2? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Leu errado, irmão. Vamos ver como o imortalista lê. E muitos corpos, olha só, e muitos corpos que dormem no pó da terra, cujas almas imortais estão no céu ou no inferno, rapaz, complicado, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Infelizmente, é deste jeito mesmo que eles estão compreendendo o que não diz o texto, né, pastor? É como está escrito no Salmo 91, algo, mas Satanás citou para Jesus, citou dentro de um outro contexto. É a mesma coisa. Gente, nós temos Satanás extremamente religioso. Tem que tomar cuidado com isso. O que está escrito em Gênesis 3, verso 19? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. De quem são essas palavras, cooperador Giliardi? O próprio Deus falando. Deus disse, do suor do teu rosto, ele estava falando com Adão, comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Quem tornaria a terra? O homem. O Adão. Porque dela foste tomado. Quem foi tomado da terra? O homem. Porquanto és pó, e em pó tornarás. O imortalista lê, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a tua alma desencarne e teu corpo torne à terra, porque dela teu corpo foi tomado, porquanto teu corpo é pó, e ao pó tornará. Parece que a gente está brincando, não estou brincando. É isso mesmo que as pessoas entendem ou não é? Infelizmente. O que está escrito em Eclesiastes 3, verso 20? Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. O imortalismo lê, os mortos vão para 2 lugares. Todos têm corpos feitos de pó e almas imortais, e todos os corpos ao pó tornarão, enquanto suas almas desencarnarão e irão para algum lugar. O que está escrito em Eclesiastes 9, verso 10? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O imortalista lê, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, mas não se preocupe tanto assim. Afinal, no céu, para onde tu vais, há obra, projeto, conhecimento e sabedoria. O que está escrito em 2 Timóteo 4, verso 8? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Palavras do irmão Paulo, dizendo como cria as irmãs de Lázaro e como é ensinado em todas as Escrituras. A vinda de Jesus é o momento em que acontecerá o justo juiz, vai se manifestar naquele dia, e é o momento da coroa da justiça, de recebimento da coroa da justiça que está guardada. Não, você está lá no céu, a sua coroa está guardada lá, uma comparação estou fazendo. E aí você olha, não pode agora não, só quando Jesus voltar. E aí você vai voltar com Jesus lá dos céus. No mesmo texto, o imortalista lê. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará quando eu morrer, e minha alma imortal for para o céu. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem um dia de sua própria morte.
Não está escrito, mas eles leem assim. Na mente deles é isso que eles entendem. O que está escrito em João 5, verso 28 e 29? Não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. O imortalista lê esse mesmo texto. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os corpos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mas esperem aí. Quem ouve não é a alma, né? Vou continuar aqui. Ouvirão a sua voz e sairão para se unirem novamente às suas almas imortais vindas do céu e do inferno. Os que tiverem feito o bem retornarão às alegrias celestiais, e os que tiverem praticado o mal ao sofrimento em que já estavam. Olha o que Jesus diz, né, em João 5. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Mas se eu creio que a alma é um ser imaterial e saiu fora do corpo, consciente, não é os que estão nos sepulcros que vai ouvir, é ela, né? Então as almas vão ouvir, né? Jesus, em toda a sua vida, não deixou transparecer isso porque não era a verdade de Deus revelada pela palavra. O raciocínio seu é interessante para trazer mais luz ao assunto. O corpo morre porque a alma sai. O corpo tem que viver porque a alma volta, não é não? É essa a teoria. Então, quem tem que ouvir o comando é como você falou, é a alma primeiro. Isso. O texto tem que ser assim. As almas ouvirão a sua voz e voltarão aos seus corpos. É isso que tem que acontecer. O que está escrito no Salmos 146, verso 4? Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quem volta para a terra é a pessoa ou o corpo? Hã? Como o imortalista lê esse mesmo texto? Sai-lhe o espírito, o seu corpo volta para a terra e sua alma imortal desencarna, levando consigo todos os seus pensamentos. É isso que eles leem. O que está escrito em Eclesiastes 12, verso 7? E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte ao Deus que o deu. O imortalista lê que jeito esse texto? Como eles leem esse texto? E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu, e a alma imortal vá para algum lugar. É assim que eles leem. Eclesiastes 12, 7, ouvintes, com bastante atenção, ouça com bastante atenção. O pó volta para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vai lá no livro de Gênesis e encontre Deus colocando alma no homem. Encontre. Pegue a palavra hebraica para espírito aqui e vê se essa ideia de espírito na palavra hebraica traz um ser imaterial. O que está escrito nos Salmos 115, verso 17? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O imortalista lê? Os mortos louvam ao Senhor, pois já estão no céu, e lá não há silêncio. Eclesiastes 9:5, o que está escrito? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O imortalista lê? Porque os vivos sabem que hão de morrer, e os mortos também sabem muitas coisas. Eles já foram recompensados e a sua memória está intacta. E é assim que eles leem o texto. O que está escrito em Eclesiastes 3, verso 19? O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino guarda. Assim como morre um, também morre o outro.
Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. O imortalista lê: O destino do homem não é o mesmo do animal. Cada um tem seu próprio destino. Do homem morre apenas o corpo, pois a sua alma imortal desencarna e segue seu destino. O fôlego de ambos é diferente. A morte deles é muito diferente. Eles não têm o mesmo fôlego de vida. O homem tem muita vantagem sobre o animal. Tudo faz sentido. O que está escrito em Mateus 22, verso 31 e 32? E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O imortalista lê: E acerca da imortalidade da alma, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que está escrito em 1 Coríntios 15, verso 32? Se como um homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O imortalista lê: Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se a alma não é imortal? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Percebeu, ouvinte? O irmão Paulo fala que se não houvesse ressurreição, tudo estaria perdido. Mas para o imortalista não está perdido, porque a alma é imortal, ele já vai direto para os céus e acabou. O que está escrito em 1 Coríntios 15, 52? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O imortalista lê: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os corpos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e se reunirão às suas almas imortais, e nós seremos transformados. Eu fico pensando, cooperador Giliardi, se é verdade a posição da imortalidade da alma, o conceito, por que os nossos irmãos não firmaram esse conceito nas Escrituras? Verdade. Os nossos irmãos davam ênfase à ressurreição? Fica a pergunta. O que está escrito em João 11, verso 21 ao 24? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O imortalista lê: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão já está no céu. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele está no céu. Mas é assim que as pessoas imortalistas creem. Infelizmente. Lucas 14, verso 13 e 14, o que está escrito? Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Quando a recompensa? Na ressurreição. Como o imortalista lê o texto? Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm
com que te recompensar, mas recompensado te será quando morreres e tua alma imortal for para o céu. O que está escrito em Atos 7, versos 59 ao 60? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O texto é categórico em dizer que o irmão Estevão adormeceu. O imortalismo lê: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe a minha alma imortal. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, foi para o céu. O que está escrito em João 11, verso 11 ao 12? Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. O imortalista lê: Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, morreu, e sua alma imortal está no céu. Mas vou ressuscitar seu corpo e trazer a alma dele de volta. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se está no céu, está salvo. Era assim que era para estar escrito se os nossos irmãos fossem imortalistas? Era para estar escrito assim. E por que não está escrito assim? Porque eles não eram imortalistas. A posição deles era a mesma nossa. Eles eram e tinham a crença no aniquilacionismo. Ele sabia que a morte era o fim ali naquele momento, que não havia consciência, não havia meio de ter consciência pós-morte. O que está escrito, cooperador Giliard, em Filipenses 3 e 11? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Imortalista lê: Para ver se de alguma maneira meu corpo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O irmão Paulo fala que ele queria chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele não fala do corpo. Ele fala eu. Para ver se de alguma maneira posso, ele estava dizendo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Recapitulando o que nós estamos trazendo sobre o conceito, o aniquilacionismo é a crença de que no momento da morte não existe a possibilidade de consciência de parte do morto. Isso elimina a crença de vida eterna no céu ou no inferno. E nesse sentido, o cooperador Giliard, e ouvintes do Salmo 37, ele traz, falando do ímpio, em fumaça serão consumidos. Malaquias 4, verso 3, vamos trazer textos nesse sentido. Os textos dizem, em fumaça serão consumidos, Salmo 37, 20. Malaquias 4 e 3, o ímpio será cinza debaixo dos pés. Olha, virará cinza. Salmo 37, 38, transgressores serão destruídos. Salmo 73, 18, lançado na destruição. Esses textos são textos falando da questão do futuro. Amém. A maioria desses textos são proféticos. Salmo 92, verso 7, será destruído para sempre. Salmos 145, 20, o ímpio ele destruirá, Deus destruirá. Provérbios 10, 29, destruição dos que obram a iniquidade. Isaías 1, 28, destruição dos transgressores. Mateus 7, 13, caminho largo para a destruição. Filipenses 3, 19, dos quais o fim é a destruição. 2 Pedro 2 e 12, perecerão completamente. Mateus 3, verso 12, queimará como palha. Queimará como palha. 2 Pedro 2 e 12, perecerão completamente. Malaquias 4 e 1, serão queimados. Obadias, verso 16, será como se eles não existiram. Salmos 37, verso 10. Seu lugar não será mais. Provérbios 10, 25. O ímpio não mais existirá. Nós trouxemos aqui, serão mortos.
Salmo 34, 21, Salmo 37, 15, Salmo 62, 3, Salmo 110, verso 6, Salmo 140, verso 11, Provérbios 1, verso 32, Provérbios 5, verso 22 ao 23, Provérbios 10, verso 2, Provérbios 11, verso 4 a 19, Provérbios 12, verso 28, Provérbios 14, verso 12, Romanos 1, 32, 2 Coríntios 2, 16, 2 Coríntios 3, verso 6, Tiago 1, 15, 1 João 5, 16, Apocalipse 20, verso 14 e 15. Perderão a vida. Salmo 69, verso 29, Provérbio 22, 23, Lucas 9, verso 24, serão destruídos, Deuteronômio 7, 12, e segue uma sequência de textos aqui, mais de 180 textos, serão eliminados, Salmos 37, Provérbios 2, Isaías 29, verso 20 e Obadias 10, perecerão, nós temos mais de 12 textos aqui perecerão, 2 Coríntios 2, verso 15, 2 Coríntios 4, 3, 2 Tessalonicenses 2 e 10, 2 Pedro 3 e 9, Salmos 37, 20, Salmos 68, 2, Salmos 73, verso 27, Salmo 83, verso 17, Salmos 92, verso 9, Isaías 41, verso 11, serão consumidos. Jó 20, verso 26, Salmos 21, verso 9, Salmos 59, verso 13, Salmos 112, verso 10, Isaías 1, verso 28, Isaías 5, verso 24, Isaías 26, verso 11, Isaías 30, verso 30, Isaías 47, verso 14, Naum 1 e 10, Malaquias 4 e 1, Apocalipse 20, verso 9. Serão devorados, Salmos 21, verso 9, Salmos 63, 10, Isaías 5, 24, Isaías 29, 6, Isaías 51 e 8 e Hebreus 10 e 27. Serão exterminados, Salmo 37, verso 9, Salmo 54, verso 5, Salmo 145, verso 20, Isaías 60, verso 12, Naum 1 e 15, Marcos 12, 29, Atos 3 e 23. Serão extintos, Ezequiel 32, verso 7, se farão em cinzas, Isaías 5, 24, Malaquias 4, verso 3, 2 Pedro 2, verso 6. Se tornarão em pó, Salmos 9, verso 17, Isaías 29, verso 5, Jeremias 17, verso 15, Mateus 21 e 44. Serão despedaçados, serão esmagados, serão estrados para os pés dos justos, Salmo 58, verso 10, Salmo 68, verso 22, Isaías 63, verso 3, Malaquias 4, verso 3, Mateus 5 e 13, Atos 2, 34 ao 35, Hebreus 10, verso 12 ao 13. Estrados para os pés dos justos. Desaparecerão, Isaías 16 e 4, Isaías 29 e 20, Isaías 41 e 12, Salmo 37 e 20, Salmo 58, verso 7, Salmo 73 e 20. São muitos textos, não terão futuro. Não há futuro para os perdidos. Provérbios 24, 20 e Salmos 37 e o verso 38. Deixarão de existir, Salmo 37, 10, Salmo 59, 13, Salmo 104, 35, Provérbios 10, 25. Terão fim, Isaías 16, verso 4, Isaías 29, 20. Serão reduzidos a nada, Jeremias 10 e 24, 1 Coríntios 2 e 6, Isaías 41, verso 11 e 12. Serão como se nunca tivesse existido, Salmo 73, verso 20, Obadias 16. Serão como um feto abortado, cairão, serão incapazes de se levantar, serão como orvalho que evapora, se desfarão como fumaça. Temos textos nesse sentido, serão apagados da terra, serão desarraigados e arrancados pelas raízes. Salmo 52, verso 4 e 5, Provérbios 2, verso 22, serão varridos da terra, Salmo 58, verso 9, se tornarão cadáveres, Isaías 34, verso 3, Isaías 66, 24, Jeremias 25, 33, serão entregues aos abutres. Você vai ler as profecias que diz que vão morrer e vai ter que demorar não sei quantos meses para a limpeza da terra. Mas é verdade que eles têm uma alma eterna que não sofre. Como que vai morrer, cooperador Giliardi? Complicado, não entender esses textos. E como vai enterrar se está escrito lá que passarão 7 meses enterrando os mortos? Não está escrito isso? Está escrito. E o profeta Malaquias diz, não sobrará nem raiz nem ramo do ímpio. Malaquias 4:1, sobrará ele inteiro, sofrendo por toda a eternidade. É falta de juízo e de consciência bíblica e de respeito aos textos sagrados. Contraste no destino dos justos e dos ímpios. No Salmo 37. O ímpio, Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão desarraigados. O justo, Salmo 37, 9. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os ímpios, Salmo 37, 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Os justos, Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os ímpios, Salmo 37, 15. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão.
O justo, Salmo 37, 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Os ímpios, Salmos 37, 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão, mas a semente dos ímpios será desarraigada. O justo, Salmo 37, 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles serão preservados para sempre. O ímpio, Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O justo, Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Os ímpios, Salmo 37, 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Os justos, Salmo 37, 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Nós trouxemos o Salmo 37, que é um salmo profético, que retrata o momento do final, o destino dos justos e dos injustos, a herança dos justos e a herança e aquilo que o ímpio vai herdar. E não tem como correr, o texto traz um contraste entre um e outro, entre o justo e o ímpio. As palavras do irmão Paulo em 2 Tessalonicenses 1, verso 4 ao 10, estão em harmonia com o salmista. Por esta causa, o irmão Paulo diz, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo pelo reino. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu. Isso está falando da volta dele, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Deus vai punir. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Destruição eterna. Não fala pena eterna. Fala pena de destruição. Lê no dicionário que é destruição. Destruição eterna. Serão destruídos para sempre. E separados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier. Não é agora quando a pessoa morre, não. No dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Está em harmonia com o operador Giliardi? Muito, pastor, muito. O salmista e o irmão Paulo concordavam que a sorte final do ímpio não era um sofrimento eterno no inferno, mas uma destruição eterna, uma destruição definitiva e cabal com efeitos permanentes. Destruiu, está destruído. O tempo está avançando, mas eu quero finalizar aqui com as palavras de Lucas Banzoli. Olha o que ele diz. Imagina que seu cachorro de estimação tenha morrido queimado num trágico acidente doméstico que colocou a sua casa em chamas, sem dar tempo de salvá-lo. Quando um amigo lhe pergunta o que aconteceu com seu cãozinho, você responde às lágrimas, ele morreu. Mas seu amigo acha que você disse, morreu em um sentido figurado. Para ele, o seu cão teria apenas se separado de você, estando vivo em algum lugar por aí. E por isso pede para ir procurá-lo. O seu amigo diz, vamos procurar ele na rua. Você insiste em dizer que ele morreu mesmo, que pereceu, que foi consumido pelo fogo, destruído pelas chamas. Mas o seu amigo continua achando que você está falando em um sentido figurado ou espiritualista. Não no sentido que nós usamos no dia a dia. Já sem paciência, você responde de forma enfática.
Meu cãozinho perdeu a vida mesmo, deixou de existir, foi exterminado, eliminado, se tornou pó, chegou ao fim, foi reduzido a nada. Mas não adianta, não adianta. O seu amigo continua pensando que você está falando através de metáforas, da mesma forma que os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer quando falava de sua morte e ressurreição, que estava por vir lá em Lucas 18, versos 32 ao 34. Sem ter o que fazer, você desiste de tentar convencer o seu amigo de que seu cachorro morreu mesmo. Pois não importa o que você diga, nem quanto adjetivos use, ele irá sempre interpretar como uma morte espiritual, uma morte qualitativa ou figura de linguagem. De fato, não faltam para inventar qualquer pretexto que seja a fim de negar a realidade do que está sendo claro e dito. Quando debatemos com imortalistas, estamos na mesma difícil situação do moço que não sabe como dizer ao seu amigo que seu cachorro morreu. Que morreu mesmo. Isso porque apesar de dezenas de verbos e substantivos diferentes serem usados para designar o aniquilamento dos ímpios na Bíblia, esgotando as palavras gregas e hebraicas disponíveis no dicionário, sem falar de inúmeras ilustrações e analogias que nós encontramos que demonstram o mesmo ponto, os imortalistas vão sempre bater na tecla de que o indivíduo que morre, que é destruído, que perece, que é exterminado, que é eliminado, que é extinto, que é consumido, que é devorado, que perde a vida, que chega ao fim, que vira um cadáver, que se torna cinza, que deixa de existir, que é reduzido a nada, que é como se nunca tivesse existido. Eles creem isso, que esse, na verdade, ele está vivendo uma existência eterna no inferno, com um corpo incorruptível e uma alma imortal. Não adianta. Se você, meu amigo, minha amiga, não se ater ao que as Escrituras dizem e ensinam, você cairá nas mãos de Satanás. Eu não tenho dúvida. A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina de demônio. Se desprenda dessa doutrina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espere no Senhor e o grande dia. Louvado seja Deus, eu raciocinei bastante. E você? Também raciocinou? Agradecemos em nome de Jesus por você que está aqui acompanhando a palavra da verdade. Essa palavra que é a luz das Escrituras. Você vai entender se for a luz das Escrituras mesmo, né? Então, entendemos aí os conceitos e o que a Bíblia revela sobre o nosso futuro. E a esperança, meu querido ouvinte, é a ressurreição. Não tem para onde fugir. É a ressurreição dos santos, porque sem esta, tudo que nós estamos fazendo é em vão, né? E neste momento, o pastor Lucas pode ficar à vontade para o encerramento desta programação com uma oração, né? Em nome de Jesus. Pai Criador, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus, por meio da remissão dos pecados, por meio da invocação do nome do nosso Senhor Jesus, e na esperança da ressurreição, na esperança da vida eterna, da imortalidade, a qual é apresentada para nós, fundamentada no Evangelho. Nós cremos que sem a invocação do nome de Jesus não há perdão de pecados. Por isso invocamos o nome de Jesus no momento do batismo, cremos no sacrifício de Jesus e cremos que a morte é apenas um sono e que a ressurreição será o despertar, uns para a vida eterna, outros para a condenação, que as Escrituras nos apresentam que é a segunda morte. Ó grande Deus, rogamos a tua misericórdia, o teu favor infinito sobre cada coração, sobre cada ouvinte que tem ouvido aqui a tua palavra, que tenha se estado atento, que cada um possa acrescentar a fé, possa desenvolver fé na palavra do Senhor, e que ela possa servir de orientação para nós, e que venhamos fazer como o nosso Senhor Jesus, contra as mentiras de Satanás,
contra as interpretações isoladas, usarmos as Escrituras como nosso Senhor Jesus dizia. Satanás trazia o que estava escrito de forma isolada, o nosso Senhor Jesus dizia, também está escrito. Está escrito. Que o está escrito possa ser a nossa autoridade, como escreveu o irmão Paulo no capítulo 6 da carta aos nossos irmãos ali em Éfeso, quando ele diz que a palavra do Senhor é a espada do Espírito, que venhamos usar ela de forma poderosa contra as astutas ciladas, contra os ataques de Satanás. E a mentira contada lá no Éden não morre, que ela venha a ser desfeita. Infelizmente, muitos conceitos pagãos encontram lugar no coração de crentes porque dão atenção àquilo que Satanás disse, a mentira de Satanás, que o homem não morre. Nós sabemos que o Senhor, ó grande Deus, é um Deus de amor e de misericórdia e que não deseja que o ímpio se perca, mas que venha se arrepender. E nós cremos que o Senhor tem providenciado a nós meios e condições para que nós assim acessamos a salvação por meio do conhecimento das Escrituras, a qual nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a qual apresenta o nosso Senhor Jesus como Salvador do mundo também. Nós cremos no reino de Deus, oramos constantemente, venha o teu reino. Mas, infelizmente, aqueles que creem na imortalidade da alma acreditam que o reino é nos céus e acreditam que, ao morrer, as pessoas estarão entrando no reino. Infelizmente, os conceitos pagãos têm levado as pessoas a enxergar as Escrituras numa ótica pagã. Livra-nos de todo engano, de todo mal, é o que nós te pedimos. Oramos nesse momento por todos os pedidos de oração, por aqueles que passarão por intervenções cirúrgicas, estenda suas mãos de misericórdia, por aqueles que estão, ó Deus eterno, internados, restaure, ó Deus querido, cada um na sua completa saúde, por aqueles que psicologicamente estão enfrentando dificuldades, problemas, dê tranquilidade, dê sono, tranquilidade, paz, aumente a qualidade de vida de cada um dos teus filhos, de cada pessoa, porque é o que nós precisamos num mundo turbado por todos os ataques de Satanás. Precisamos da graça do Senhor, em nome de Jesus o Cristo, ó grande Deus, repreendemos todo o poder perturbador, seja ele de que ordem for. Em nome de Jesus, repreendemos todo o poder de enfermidade. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de incredulidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos que a misericórdia do Senhor possa manifestar na nossa vida, na vida de cada um dos nossos ouvintes, para que a salvação possa manifestar poderosamente no coração de cada um e que cada um venha buscar, crer naquilo que o Senhor tem trazido para nós por meio dos seus santos profetas, pelo testemunho do nosso Senhor Jesus, por meio dos nossos irmãos, os santos apóstolos. Agradecemos por tudo, por mais uma edição do programa e rogamos a tua misericórdia e o teu favor sobre cada um de nós, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Meu irmão Giliardi, paz seja contigo e a paz seja com você que esteve conosco durante esse tempo, acompanhando a nossa programação. É um prazer estar aqui e que o eterno Deus te abençoe e dê a você uma semana de bênção e de paz. Paz seja convosco. Amém. Faço de suas palavras a minha, pastor, que Deus abençoe sua vida, sua família. Fique com Deus aí nesta região, em nome de Jesus. E quanto a você, meu querido ouvinte, fique aqui na Rádio Encontro com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido ouvinte. Até a nossa próxima oportunidade. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Que a paz seja com todos.